breve. Foi iniciada. Iniciar. Roteiro AdMood. Aplicativo. Anexar botão. Clicáveis. Digite uma mensagem. Sala. Sala. Aberta. Sinônimos de espelho Google Chrome. Roteiro AdMood. Conteúdo em branco. Muito séria. Sábia. Como você. Nova linha. Acessando a página 48 de 54. Balbina era uma mulher trágica dentro de uma tragédia. Acessando a página 47 de... Acessando a página 48 de 54. Balbina era uma mulher trágica dentro de uma tragédia. Nova linha. Leia. Tantas portas fechadas na minha cara, mas daí vem a Rosa de a escrava. Isaura é uma vilã, e eu estou pronta para ser essa antagonista. Nova linha. Em 1969, sou a primeira atriz negra a protagonizar uma telenovela na Rede Globo, A Cabana do Pai Tomás ao lado de um homem branco, pintado de preto, e a segunda na televisão brasileira. A primeira foi Yolanda Braga, em A Cor da Sua Pele na TV Tupi, em 1965. Daí eu me pergunto se eu sou uma pioneira e eu sei que a resposta é não. A justa afirmativa é, nós temos legado. Nova linha. Leia. O tempo passa rápido. Nova linha. Na vida. Nova linha. Leia. Na dramaturgia. Nova linha. A gente faz o clone. Nova linha. Leia. Meu Deus, eu tinha me esquecido desta novela. Eu sou Lola, sou a tia-avó do clone. Se aproximam e dão as mãos. Nova linha. Eu sou Mocinha de Souza, a avó do clone. Nova linha. Leia. Verdade, a gente é irmã. Acessando a página 49 de 54. Nova linha. Como em As Filhas do Vento, filme do Joel Zito. Nova linha. No telão, cena do filme As Filhas do Vento, as duas sentadas dentro de uma igreja, ponto. Nova linha. Uma igreja, ponto. No telão, cena do filme As Filhas do Vento, as duas sentadas dentro de nova linha. Nova linha. Colado a roupa. No telão, arroba desnecessário dentro. Uma igreja, ponto. Nova linha. Leia. Elas se reencontram no enterro do pai e começam a acertar as contas uma com a outra. Distantes, de frente uma para a outra. Como num duelo, andam em círculo, sempre mantendo a distância, ponto. Nova linha. Ponto. Duas atrizes dramáticas em cena. Deram o prêmio de melhor atriz para nós duas. E mais 6 troféus. Nova linha. Nova linha. Leia. Fiquei furiosa. Nova linha. Ponto. Por quê? Nova linha. Leia. O presidente do júri disse que os prêmios foram por cota do festival. Eu quis devolver. Nova linha. Ponto. Eu disse, onde que pega? Nova linha. Leia. Achei um desrespeito dele se referir daquele jeito. Nova linha. Acessando a página 50 de 54. Ponto. Não me lembro de você irada com isso. Nova linha. Leia. Eu nunca transpareço a minha raiva. Minha máscara de atriz não deixa. Param. Se encaram. Nova linha. Ponto. O cinema é uma cachaça. Nova linha. Leia. Mas o teatro é pura. Faço a missa dos quilombos, no centenário da tal abolição, em 1988, com direção de João das Neves, participação de Dom Euder Câmara. Tudo muito bonito. Música do Milton Nascimento, Bituca. Nova linha. Cantam em nome de Deus, de Milton Leia. Cantam em nome de Deus, de Milton Nascimento. Leia. Sugestão de ortografia. Cantam em nome de Deus, de Milton Nascimento. Posição fora da sugestão de ortografia. Leia. A gente fez o que podia com o que tinha. Pausa. Sabe? Emociona? Nova linha. A diretora do filme não ter aparecido até agora. Nova linha. Leia. Olha ela entregando humor. Nova linha. Uma hora ela chega. Cruzam o palco. Ruth em direção à frente à direita e Leia para o fundo à esquerda. Cada uma acende sua luminária e se coloca embaixo da luz. O que te emociona? Nova linha. Leia. A gente ter vivido tanto. Eu com 90, você com 98. Nova linha. Acessando a página 51 de 54. Longevas e, mesmo assim, coadjuvantes. Nova linha. Leia. Não, Ruth, para o nosso povo a gente foi protagonista. Nova linha. Qual povo? Que massa preta é essa? Nova linha. Leia. Na retaguarda de cada Ruth e cada Leia tem um quilombo. Você disso. Na retaguarda de cada Ruth e cada Leia tem um quilombo. Você sabe disso. Nova linha. Talvez esse filme que elas estão tentando fazer seja sobre o amor que somente as mulheres sabem dar. Talvez seja um pedido diante do mar. Para que esse país um dia seja também a nossa casa e não um castigo. Nova linha. Leia. Benditos sejam os dons entre as mulheres. Elas vão conseguir. Nova linha. Tem um beija-flor de asas abertas no meu peito e ele quer voar alto e forte. Nova linha. Leia. Benditos sejam os dons entre as mulheres. Nova linha. Que os reinos que habitamos antes de sermos trazidas para cá sejam retomados em nossa memória, dia a dia. Nova linha. Leia. Benditos sejam os dons entre as mulheres. Nova linha. Acessando a página 52 de 54. Que o amor nos encontre. Nova linha. Leia. Benditos sejam os dons entre as mulheres. Nova linha. E quando o amor chegar, que estejamos prontas para recebê-lo, sem medo. Nova linha. Leia. Benditos sejam os dons entre as mulheres. Leia. Rosane Rabelo. Reduzindo. Rosane Rabelo. Permitir o botão. Rosane Rabelo agora pode participar desta reunião. Rosane Rabelo está participando. Oi, amiga. Boa noite. Boa noite. Eu estou no elevador, tá? Por isso que eu estou de câmera fechada. Peraí. Ah, não tem problema. Fica. Só tem nós dois aqui? Só nós dois, por enquanto. A menina Aqui, disse que não ia conseguir entrar, né? Peguei o maior trânsito aqui na Barra hoje. É, eu peguei também trânsito, eu estava no Jardim Botânico. Né? Tá uma coisa hoje. Ainda Mas para ir eu fui bem.
Até achei que eu fosse pegar muito trânsito por conta da chuva, porque aqui choveu Sim. muito. Aqui não, aqui só tá uns pingos de molhar bobo, mas tá fazendo bem frio. Nossa, mas choveu muito mesmo. E Aqui não. Mas aí não, eu fui bem pro Jardim Botânico. A volta que foi mais enroladinha, mas também eu vim bem, não foi nada assim fora do comum, não. Aqui, vamos aproveitar enquanto não tem aqui ninguém aqui, vou te Sim, falar. O diga. nosso negócio não rolou, não, tá? Não vai A dar. mãe não Não aceitou? conversou com o pai, que não achou legal. Não, tudo Aí bem, eu isso falei, faz parte. né, tudo bem, agradeci. Aí fiquei pensando, de repente a gente conseguia alguém presencial, para a gente fazer um voluntário, entendeu? Alguém o quê? Alguma criança Ah, presencial, entendeu? surgir, seria ótimo. Eu tô pensando nisso, mas assim, aí a gente ia ter que atender aqui em casa. Ah, sim, Entendeu? E eu combinaria com você para você vir, entendeu? claro, com certeza. Né? Amanhã eu vou ter uma reunião com a coordenadora Hum. daquele espaço de referência lá do Sesc Tijuca. Uhum. Você conhece ela, a Priscila? Ela está no mesmo programa de doutorado que eu lá na UERJ. E aí eles vão querer me contratar para um projeto de acessibilidade lá. E eu vou aproveitar e vou conversar com ela para ver se eles estão com trabalho de música lá, alguma coisa também, né? Que seria uma Uma possibilidade. vez, eu acho que foi ela mesmo, que o Cadu trabalhava lá. Ah, Aí me convidaram para dar, era assim, uma vez na semana, 1 hora de aula. sim. E era um negócio totalmente inviável, entendeu? Tipo assim, R$ 300, eu acho que Ah, era uma história assim. Para eu ir, aí eu ia ter que perder assim, umas 4 horas para ir, né? é muito fora de mão para você, Muito né? fora de mal, né? Se fosse um É, negócio assim, o dia inteiro, um salário legal, até ou uma valeria, manhã inteira, né? A gente dá um jeito, né? 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 Porque todo mundo quer um fixo, mas Você sabe se realmente tem alguém lá atualmente? o Cadu foi promovido, ele não está lá. O Cadu é aquele cara que ele tem até uma. Ele, no Special Kids, ele trabalha muito, a gente faz muita coisa junto. Sei, Ele trabalha com psicomotricidade, atende um monte de autista. E aí ele escreveu no doutorado dele, ele escreveu um livro, chama Entre Cores. sei, E eu participei com um capítulo sobre música, entendi. entendeu? E Ah, aí, de vez em quando tem feira, o livro vai, o livro, assim, até que está andando muito mais do que a gente imaginava. entendi. Então, assim, ele até me chamou agora, falou assim, Rô, vamos ver se a gente faz uma parceria para a gente fazer um outro artigo e tal e tal. E aí, tô nessa, entendeu? Aguardando, né, uma possibilidade de a gente fazer alguma Então, coisa mas junto. aí quem está lá no Sesc Tijuca? Eu, agora, eu não sei. Uhum. Foi até ele que indicou uma conhecida dele. Eu Ah, posso pegar o nome dessa, você vai lá amanhã, né? não, eu vou falar, não precisa pegar não, porque eu vou falar com a própria Priscila, né, com a Fala com coordenadora, a que trabalha e com vocês. aí, Fala que você me conhece, eu acho que foi ela que me ofereceu. não, com Fala que o certeza foi amigo do ela que é a Cadu, coordenadora. que todo mundo conhece o Cadu. O Cadu fez um trabalho lindíssimo lá, é Ah, promovido, e colocou lá mas ele uma. foi promovido a quê? Olha, não sei. Eu sei que agora ele está trabalhando em mais SESCs. Antes ele só trabalhava lá. Eu não sei se Ah, ele virou coordenador de alguma coisa, mas que entendeu? pena que não deu certo para você pegar, porque o Sesc é bom de trabalhar. Sim, mas aí, pensa bem, 1 hora, uma vez Não, por semana, não, para você não, é totalmente inviável, né? totalmente viável. Se É. fosse um negócio, uma proposta de coordenar alguma coisa com Mesmo a que criança você autista, fosse de metrô, ficaria fora de mão, né? fica, porque olha só, tem que sair da minha casa, que é aqui em frente ao Barra Shopping, E até para o pegar um Jardim metrô. Oceano. O metrô até a Tijuca, Felipe, ele dá mais de 1 hora, Eu sei disso. É muita coisa. Você entendeu? vai ter que Mais de uma descer hora. Em Aham, Botafogo, pegar outro metrô, né? Dá sim. sim, Você ia ficar pelo menos umas 3 horas no transporte, né? pois é. É muito E, tempo para e uma assim, horinha só, né? não, e não dá, porque assim, por Mas você exemplo, chegou a falar isso com ela? eu falei para ela assim, que eu agradecia muito, mas assim, 1 hora só por semana ficava inviável para mim, né? Ah, não teria como fechar mais Não sei, horários? Porque eles têm ela bastante gente lá. Oi? proposta.
Eu não tenho certeza se é ela. Eu vou até procurar aqui nos meus contatos. Não, com certeza ela, porque ela que cuida dessa parte toda. Ela Com já está lá há muito certeza. tempo. Ela que fundou esse centro de Ai, referência. é. Ela Ai, que de repente, fundou, ela que coordena tudo. quem sabe se conversa com ela, a gente consegue. Falar, vou Porque, tipo, falar, se tá? fosse uma manhã de quarta-feira, por exemplo, que eu não tenho aluno de manhã, era ótimo. Pegar, ficava lá, vinha embora depois do almoço. Eu atendia aqui na Barra, né? Ah, sim. Porque, assim, por exemplo, na quarta-feira, 1 hora, eu começo a atender um pessoal na Espanha. Eu dou aula online para Ah, 2 crianças da Espanha. Aí, entendi. depois, 3h30, aí a aula deles acaba 2h30. Quando é 3h30, eu já estou lá na casa, lá no Malibu, lá perto do Vogue, daquele shopping Vogue. Sim, Aí, tem uma criança lá, pego o meu carro, vou lá para Lúcio Costa, sim. atendo a menina, atravessa Lúcio Costa para a Avenida das Américas e atendo a última pessoa aqui no Península. Ah, sim. Entendeu? Entendi. Até esse final de semana eu fui olhar um carro elétrico com o Wilton, porque, cara, eu tô gastando R$ 1.000 de gasolina. Isso é só a gasolina, né? Fora o desgaste. Fora a manutenção, né? Não, sim, e eu, Felipe, meu carro não é automático. Tem Hum, dia que eu chego em casa, igual agora, com o joelho acabado. Arrebentando. É. Tanto apertar a embreagem. Aí, quando você dá aula presencial, você senta no chão? Como que você faz? Ou não? Não, assim, depende. Quando eu trabalho com criança pequena, criança de 3, 4, 5, 6, a gente senta no chão, Pois é. começa a trabalhar, bota o teclado na altura deles, começa a trabalhar. Eu tenho até uma tecla do meu teclado que está quebrada, porque a criança subiu em cima dele, Ai, meu Deus. num ataque assim, né? Sim, Ele tem uma crise, mas a questão ali também é muito familiar. É uma sei. coisa assim, o pai fala que não aceita ele ser assim, aí é um. Esse negacionismo é terrível, né? Não, isso adoece todo mundo, tá? Sim, Então, assim, isso é complicado. Então, ele não aceita ele ser assim, fica sacudindo, pega ele pelo braço, sabe? Sacode, aí eu nem consegui e, trabalho, porque era um negócio que estava me afrontando tanto, é, eu pedia o número dos terapeutas dele para a gente tentar fazer, e a família nunca passava, e depois, um por trabalho coincidência, multidisciplinar, né? você sabe que a gente conhece muita gente, acaba o negócio chegando na gente, né? Sim, Como diz aquele mantra, o que tem que ser meu, a mim chegará, né? sim. Aí eu conheci uma pessoa que trabalhava com ele. E aí, falando para mim que a família era dificílima, que o pai não aceitava, que a mãe, que ela marcava reunião, o pai não aparecia, e que muito da falta de engajamento dessa família estava prejudicando, que ele podia ter evoluído muito mais. Sim. Mas a mãe falava A, o pai falava B, os dois brigavam assim na frente dela no consultório. Ah, é horrível, né? Assim é muito difícil trabalhar, né? Já Sim, é um desafio, né? Ainda mais com isso, né? sim. Aí, Ela falou para mim que também estava assim, ela falou, olha, eu estou chegando no meu ponto de chamar, falar assim, olha, se vocês não me enganjarem, eu não tenho o que fazer. E ele estava ficando cada vez mais agressivo, mais difícil, entendeu? sim. Aí, toda vez que a escola pedia para uma avaliação, eles mudavam ele de escola, Olha só. entendeu? Só que ia chegar um tempo que não ia ter como, né? É. Aí também já não ia também ter. Aí Fica você muito teve mais que parar? complicado, né? Porque, Você teve que Felipe, parar? eu acredito, sabe, na janela de oportunidade. Claro. Eu acredito, entendeu? Tem gente que não acredita, mas eu acredito, Sim. sabe? Então, assim, é bem complicado, bem Mas aí complexo. você teve que parar o atendimento com ele? O meio que os pais falaram que ele ia botar ele numa escola integral, que não ia ter como fazer aula de música naquele horário, aí queriam fazer aula, tipo, 6h30. Você imagina só, uma criança que ficou o dia inteiro na escola. E Ia assim, chegar estressadíssimo. não, e o doutor Caio fala, depois de 6 horas, a gente não pega aula com criança.
Não, não dá. Não dá. Então, assim, eu tenho meus adolescentes, eu tenho adolescente de 12, 13 anos, que eu dou aula no meu horário de 6 horas, geralmente é esse pessoal. Sim. Acabei de atender uma agora em São Conrado. A aula dela Até começa dá às 6 para horas. desenvolver, né? Porque aí já é maior, né? Sabe, ela não é autista, tem um TDAH forte. Ontem também, a que eu atendi tem 10 anos também, essa não tem nenhuma comorbidade. Eu tento pegar às 6 horas esse pessoal maior, entendeu? Sim. Eu evito muito. Mesmo quando os pais estão no desespero, não, tipo assim, qualquer horário que eu puder, sabe? Não dá. Porque eles É. estão cansados, eles estão Que estressados, o não vai HD está render, né? lotado. E não, eu falo, gente, eu tenho em casa, não funciona, o HD está lotado. Sim, é o momento já de começar a ir descansando, parando, né? E não, o doutor Caio fala muito isso, a partir de 6h30 é hora de ser afastado das telas, é hora, até nós adultos, né, Diminuir Felipe? a luz, né? Diminuir a luz, entendeu? Até nós adultos, você sabe, se Sim. você ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando até 9, 10 horas da noite, Depois na você hora não. que você vai deitar, você demora a desligar, porque fica tudo como se estivesse repassando. Pessoas para Exatamente. Chegou pesquisar. alguém aí. Alguém. Deixa eu Vanessa ver, Marina a Tia. Vanessa. Permitir botão. Vanessa Marina Tia. Bom, mas obrigado, tá, Rosane, por você ter Imagina, visto mas eu não, aí. eu não. Mas eu ainda tenho mais duas possibilidades. Tenho essa. Boa noite, Vanessa. Tudo bem? Ainda Boa noite, Boa tudo bem? noite. tem. Desculpe o atraso. Tudo bem. Estava aqui colocando o papo em dia. Ah, Então, Rosane, ainda tem essas duas possibilidades. Ver tá bom. no SESC. Se não der certo no SESC, eu vou ver no Pedro II. Se não der certo no Pedro II, aí a gente volta para aquela ideia inicial com o professor que você indicou. Combinado. Tá bom? Tá bom. Mas então amanhã lá no SESC você Eu falo. você vê com ela para mim. Pode deixar que eu falo, com certeza. Ó, vou fechar a minha câmera, mas eu tô Tá. aqui. É só para eu guardar a minha compra, tá, Vanessa? Porque eu vim agora da rua Ai, meu Deus. desesperada, com medo de chegar atrasada. Ah, E meu marido tá doente, tá fazendo aquela Nada. cara para mim assim: eu quero uma sopinha. ai, Ah, meu Deus do Felipe, céu. tampa o homens, ouvido né? aí, Felipe. Tampa o Cheio ouvido de aí. Homem dentro. doente, ninguém merece. Ah, todos iguais. Todos. Aqui em casa não tem essa, não. Não tem quem cuide, Ah, então tem que me virar, né? Então tá, vamos lá. E aí, Vanessa, como que foi a semana? Ai, Trabalho, foi bem, muito puxada, muito corrida. Correria que como só. sempre, né? E o Henrico, olha. Não, se ele não tivesse ficado doente, eu acho que seria mais tranquilo, menos agitada. Nessa época, a criançada fica muito doente, né? É impressionante, né? Poxa, não fala não, aí ataca a bronquite. Aí É, quando eu penso que ele tá melhorando, aí o tempo muda e volta de novo, aí olha, loucura. Aí eu querendo, acho que ficar ruim também, porque eu tenho rinite alérgica, né? Sinusite também. aham. E acaba Desculpa, aí passando, né? Na família acaba passando, né? Um pega, daqui a pois pouco tá é. todo E mundo com. aqui é fato, é o tempo mudar, a gente muda junto. Escolha o que compartilhar com Difícil o não, React.org. né? E sobre as atividades? Então, eu senti um pouco de dificuldade para fazer Ah, essa atividade do que seria para essa semana, que você pediu para a gente procurar um instrumento musical. Ou sim, um animal também, né? E colocar o som que o animal ou o instrumento musical, né? sim. Assim, achar o instrumento ou o animal foi fácil. Eu Ah, nem enviei porque eu senti dificuldade de como mandar o som. mas Como você que achou seria o esse som? som? Você achou? Olha só, o som, eu pesquisei, eu não sei se eu fiz certo a minha pesquisa. Ah, Eu pesquisei no YouTube, mas eu não sei sim. se era para eu mandar o link para ti ou se era o som. Não, o O link, som mesmo, entendeu? pode mandar o link. O link que aí eu abro o Ah, link. tá. Aí eu fiquei nessa dúvida, eu falei assim, eu vou deixar para perguntar mais tarde É, e depois eu envio a atividade, porque eu ah, fiquei nessa dúvida, aí eu sim, não mandei. mandou, né? Então, manda o link. Manda o link. Pesquisar. Ah, então, Você porque pode eu fiquei botar o assim, link no próprio gente, como é roteiro.
eu fiquei assim, gente, como é que eu vou mandar o som? Eu tenho que gravar? Eu fiquei pensando, será que eu tenho que gravar? Também E poderia, agora? teria problema se você quisesse gravar, sei lá, algum som de algum objeto que você tem na sua casa, né? Aham. Poderia ser assim. Mas o link do YouTube resolve também, não tem Ai, problema. obrigada, você já Do, me salvou. do jeito que você mandar, tá valendo. E Porque eu pode. tentei também gravar e não deu certo. Gravar pelo meu próprio celular, Ah, o YouTube, com aquele som do instrumento musical que eu escolhi, o violão. ah, Mas não gravou, não entendi nada. Meu celular, será que ele fez? tá. Ele não gravou. Eu falei, ih, Ah, para eu tá. mandar errado, melhor eu nem mandar. Depois eu tiro Mas, essa dúvida para ver o que eu faço. então, mas daria também. Você poderia gravar e depois compartilhar o áudio também. Dá para fazer assim. Do jeito que mandar, tá valendo. Se quiser subir para algum drive, mandar o link do drive também, pode. Mas eu não sou a expert nesse Ah, negócio de não? informática. Ah, tá. Então, Aí, por isso que eu falei assim, eu vou perguntar ele mais tarde como é que faz isso, porque eu então fiquei acho que o perdida. link, acho que o link então do YouTube vai ser melhor para você mandar. Eu, Acho que então tá vai, bom. Acho que é melhor vai ter mesmo. problema. Então você já deve estar vendo a apresentação aí, né? Tô vendo. Aparecendo, o que está aparecendo escrito de título aí para você? Só para ver se está certo. Estrutura. Estrutura, né? Então, a gente já falou de algumas diretrizes, né, da audiodescrição, e eu trouxe aqui mais algumas diretrizes para a gente descrever. Isso, a priori, é para audiodescrição de imagem estática, mas muita coisa aqui também serve para outro tipo de imagem dinâmica, por exemplo, filme, né, desenho animado. A gente não vai chegar a entrar nessa parte, mas já dá um pontapé inicial aí para vocês entenderem, né? Então, são várias Aham. dicas aí para quando você for fazer a audiodescrição de uma imagem. Tá? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui é a gente sempre pensar que a gente vai descrever do geral para o específico. Na audiodescrição tem muito isso, né? Você descrever do geral para o específico. Por exemplo, fotografia vertical de um menino jogando bola. Isso é o geral, né? A gente ainda não sabe como é esse menino, as características físicas dele, qual roupa que ele está usando, como que é essa bola. A gente só deu esse geral para a pessoa ter uma noção de como é essa imagem. A partir da próxima frase, aí a gente começa a detalhar. Ele é um menino preto, de cabelos cacheados, está com uma camisa amarela, e aí a gente vai entrando no específico. Então, Uhum. sempre assim, começa do geral e depois vai para o específico. Até dentro, às vezes, da próprio roteiro, não só no início, às vezes no meio do roteiro, fala ao lado do menino, sete, sei lá, sete pedras, né? E esse é um geral. Aí depois você vai dar as características das pedras que estão ao lado dele, né? Ou sete Uhum. brinquedos. Esses sete brinquedos é o geral. Aí depois você vai especificar cada brinquedo, né? Ou sei lá, atrás dele sete animais. Então você só deu o geral, que são os animais, mas a gente não sabe que animais que são. Aí no específico você vai dizer sobre cada animal desse, tá? Tá. Aí, seguindo Tipo de imagem. aqui, qual é o tipo de imagem, né? Então, quando você começa a descrever, a primeira coisa que você coloca é o tipo da imagem. Você não pode começar assim, imagem vertical de um menino jogando bola. Não, porque imagem é um termo muito genérico, né? Então, você tem que especificar que tipo de imagem que é. Se é uma Uhum. fotografia, se é um desenho, se é uma charge, se é uma caricatura, se é uma tabela, se é um mapa, se é um fluxograma. Você já começa dizendo o tipo de imagem. Tá? Essa palavra imagem ela é muito ampla, não dá para usar na audiodescrição. Tá? Tá. E aí, seguindo Posicionamento da aqui, o imagem. posicionamento da imagem. Você vai dizer se essa imagem está na vertical, se ela está na horizontal. Né? Tem imagens que são quadradas, tem imagens que são ovais, tem imagens que são circulares. Então, logo depois do tipo de imagem, você já diz a posição dela. Então, por exemplo, fotografia vertical. Você já começa assim. Já começa Uhum. no tipo de imagem e o posicionamento. A primeira frase com Aí elemento depois a concreto. primeira frase com um elemento concreto. É um erro muito comum que as pessoas cometem, principalmente quem está começando na audiodescrição,
colocar assim, fotografia vertical com fundo azul. Essa frase, ela não dá elementos para a gente construir uma imagem. Ela é muito abstrata, né? Não dá para imaginar como que é uma fotografia vertical com fundo azul. Não tem um elemento assim que estruture essa imagem. Agora, se você fala assim, fotografia vertical com fundo azul de um menino jogando bola. Pronto, aí sim, o menino é o elemento concreto. Aí já dá para ter uma ideia dessa imagem, quando você fala fotografia vertical com fundo azul de um menino jogando bola. Aí esse menino, ele entra como um elemento concreto. A bola também, né, é um elemento concreto. Então, na Uhum. primeira frase, que é muito importante para o roteiro de audiodescrição, sempre tem que ter esse elemento concreto. Vai descrever a imagem de um piano, por exemplo. Desenho horizontal de um piano. Pronto. O piano já é o elemento concreto. Aí, a partir da segunda frase, você vai começar a detalhar esse piano. Tá? Então, é muito Tá. importante essa questão aí do elemento concreto. Tá? Detalhamento do item mais para o menos relevante. Uhum. E detalhamento do item mais para o menos importante. Né? Isso é outra coisa que é bem importante. Toda vez que você for descrever uma imagem, você tem que olhar para a imagem e tentar entender qual é a mensagem que essa imagem está tentando passar. Né? Por exemplo, se for a imagem de um piano, como eu falei, você é um piano. Tá? A imagem, a pretensão dela é mostrar o que é um piano. Essa que é a mensagem que a imagem está pretendendo passar. Às vezes a gente vê por aí, Vanessa, o pessoal descrevendo a imagem começa do fundo. Né? Por exemplo, vai descrever a minha imagem, começa ao fundo, uma persiana branca, e não, a gente tem que começar com o elemento mais relevante. Por exemplo, aqui na nossa janelinha, na videoconferência, na sua janelinha, Aham. qual que é o elemento mais importante que aparece na sua janela? Você? No caso, você está falando da minha janela, exatamente. Né? Da minha janela, eu sou o elemento mais importante. E da sua janela, qual é o elemento mais importante? Eu, né? Você, exatamente. Então, a gente não faz sentido começar no que tem ao fundo. O que, que a gente consegue ver Sim. ao fundo da sua imagem? Uma parede? O que, que tem? Uma parede branca. Parede branca. Então, não faz sentido a gente começar da parede. A gente tem É, que começar descrevendo a Vanessa. Depois que a exatamente. gente descrever a Vanessa, aí a gente vai para o fundo. Tá? Porque eu já falei algumas vezes aqui para vocês, a audiodescrição não tem regras. A gente tem diretrizes, né? Mas muita Uhum. gente leva isso à risca e acha que sempre tem que fazer da mesma maneira. Né? Acha que sempre tem que começar a descrever do fundo para frente. E isso não é verdade. Vão haver situações que a gente vai ter que começar a descrever do fundo, mas são raras essas situações. Geralmente a gente descreve o elemento que está mais à frente, né? E quando tem pessoas na imagem, aí que a gente começa mesmo pelas pessoas. Isso seria mais, por exemplo, se eu fosse descrever uma paisagem, Sim. aí eu teria que começar o quê? Por exemplo, O que que tem nessa uma paisagem? lagoa com umas montanhas próximas e não tem pessoas, né. Sim. Aham. Aí eu poderia começar por qualquer elemento ali da foto? Depende. Você vai olhar para a foto e vai ver o que que te chama mais atenção. Se é a lagoa ou se são as montanhas. Pode ser que sejam as Entendi, montanhas. Aí você vai entendi, começar pelo fundo, pela cordilheira, por exemplo. Né? Começar pelas montanhas, depois você vai para a lagoa. Ou, às vezes, entendi. você bate o olho na imagem, aquela lagoa está chamando a atenção pela cor, às vezes uma lagoa com uma água super azul, assim, uma coisa que chama a atenção, aí você começa pela lagoa. Às vezes o céu está meio rosado, meio alaranjado, assim, no inverno, às vezes tem um céu muito lindo, né? Aí você começa pelo Aham. céu, talvez. Então, a imagem que vai te dizer por onde você vai começar. Né? Então, por isso que a gente fala que na audiodescrição não tem regra, porque depende da imagem. A imagem que vai te dizer por onde você vai começar. Né? Mas Uhum. também não seria um problema. Nesse exemplo que você deu, que é muito bom, vamos supor que você fizesse um roteiro dessa imagem e a Rosane também fizesse um roteiro dessa mesma imagem. Provavelmente os roteiros vão ficar completamente diferentes, que cada uma tem uma história de vida, cada uma tem um repertório, cada uma teve experiências diferentes. Então,
né? Cada uma tem um vocabulário diferente, então os roteiros vão ficar completamente diferentes, só que eles vão ter o mesmo objetivo, descrever a montanha, descrever a lagoa, descrever o céu, entende? A Rosane pode olhar para a imagem e considerar que a lagoa é mais importante, você pode olhar para a imagem e considerar que o céu é mais importante, e está tudo bem, não tem problema. Entendi. Tá? Então, isso aí, por isso que o papel do roteirista, que é o papel que vocês fazem, é muito importante. Que é ele que vai definir, né, a ordem. Essa sequência. O importante é ter uma linha de raciocínio, né, uma linha lógica, né, para não ficar aquela coisa bagunçada. Você fala um pouco da montanha, depois vai para a lagoa, e vai para o céu, volta para a montanha, depois fala da lagoa, isso que não pode. Vai falar das montanhas, fala tudo que está relacionado à montanha, depois fala tudo que está relacionado à lagoa, depois vai para o céu, entende? É essa ordem. Igual quando a gente descreve uma pessoa. Você vai descrevendo, por exemplo, de cima para baixo. Então, você vai na ordem, descrevendo de cima para baixo. Descreve tudo relacionado àquela pessoa. Depois que você termina de descrever aquela pessoa, aí você vai descrever os outros elementos que estão ali ao redor. E sempre assim, vai descrever uma árvore que está do lado da pessoa. Descreve a árvore toda. Terminou a árvore, aí vai para o rio que está passando por trás da árvore. E assim por diante. Tá? Um dos itens fundamentais na audiodescrição é essa organização. Você organizar as descrições. Elas não podem ser desorganizadas, senão dificulta muito para o usuário. Tá? Tá bom. Evitar frases longas. Evitar frases longas, né? Na audiodescrição, acho que você já deve estar começando a perceber que a gente não faz frases muito longas. A gente descreve um pedacinho, coloca um ponto. Descreve mais um pedacinho, coloca um ponto. Por quê? Porque o usuário da audiodescrição, ele ouve a descrição, ele tem que construir essa imagem mentalmente. Aí depois ele ouve outra descrição, constrói essa imagem mentalmente. Isso é um processo cansativo, não é um processo tão simples assim. Né? Então, por isso que a gente não pode deixar uma frase muito longa com muitas descrições, senão a pessoa se perde. Né? Ela tem que montar muita imagem mentalmente, ela acaba se perdendo. Então, a gente vai fragmentando essa descrição, vai fazendo trechinho por trechinho, para que a pessoa consiga construir essa imagem, né? Eu enxerguei, né, até os 36 anos, então eu consigo fazer esse comparativo, da época que eu enxergava para agora, que eu não enxergo. Então, quando eu enxergava, eu chegava num ambiente, numa sala, num salão, no auditório, eu olhava e já tinha uma noção daquele ambiente, né? Já tinha uma noção geral daquele ambiente. Depois que eu estava dentro do ambiente, eu começava a perceber os detalhes ali daquele local. Né? Agora, na audiodescrição já é diferente. A gente não tem essa noção geral logo de cara. A gente vai recebendo as informações aos poucos. A gente vai montando a informação aos poucos, né? Então, eu sempre comparo com um brinquedinho de montar, né? Tipo Lego. Você vai construir um castelo. Não dá para colocar a base e você logo já querer colocar o telhado. Não vai dar certo. Você tem que pôr a base, construindo, construindo, até chegar lá no topo para você colocar o telhado. Então, é essa descrição. Você vai montando a imagem, você vai dando pílulas, né? Às vezes eu dou o exemplo também de um queijo todo fatiado. Você vai pegando fatia por fatia do queijo e vai montando uma pilha de queijo fatiado. É mais ou menos assim a audiodescrição. Né? Então, quanto mais organizada for essa descrição, melhor. Que aí a pessoa consegue ir montando essa imagem com mais facilidade. Que já é um processo difícil, não é um processo tão simples. Porque a pessoa, quando está ouvindo a audiodescrição, ela não pode ficar, por exemplo, deitada, distraída lá, sem prestar atenção direito. Para ela conseguir compreender a imagem, ela tem que estar prestando atenção naquela narração da audiodescrição. Senão ela não consegue formar a imagem. Tá? Seguindo aqui. Sempre colocar o artigo. Sempre colocar o artigo. Dá licença. Pode falar. E é interessante, porque a gente já falou aquilo, né, de manhã. A gente, você falou assim, eu vou olhar e vou ver o que vai me chamar a atenção primeiro. A Vanessa vai olhar, vai chamar no caso de uma paisagem, certo? Sim. Mas no caso da gente estar audiodescrevendo
alguma coisa com pessoa, vai ser sempre a pessoa, certo? Não necessariamente. Olha que Não, difícil, né? Lembra que eu já dei o exemplo do comercial de sapato? sim, claro. Aí pode ser que a gente comece pelo sapato. Não, sim, entendi isso. Aí, mas tu falou assim, no caso, Sempre é a pessoa. a gente vai estar sempre partindo da pessoa. Sim, em geral, a pessoa vem antes mesmo. Em geral. Sim. Mas não, também a gente não consegue bater o martelo, entendeu? Entendi, obrigada. É igual outra coisa, Rosane. Não sei se Hum, você já ouviu por aí alguém falando assim: a gente sempre tem que descrever de cima para baixo e da esquerda para a direita. Não sei se você já ouviu isso. já. E isso aí também tem que tomar cuidado, porque nem sempre a gente descreve de cima para baixo e nem sempre é da esquerda para a direita. Por exemplo, imagina uma imagem, é para vocês imaginarem, um gramado imenso, e no canto inferior direito tem um avião prestes a decolar. Então, esse avião ele está na parte inferior e ainda está na parte direita. Você vai começar descrevendo o gramado ou você vai começar descrevendo o avião? Para o avião. O avião. E aí quebra toda essa Paradigma aí. diretriz que a pessoa fala, de descrever de cima para baixo. Se o avião está embaixo, como você vai descrever de cima para baixo? Você vai Uhum, começar embaixo. E como você vai descrever da esquerda para a direita se o avião está do lado direito? Não sim, tem como. Você vai começar da direita e ainda na parte inferior. Então, sim. depende. A imagem que vai te dizer isso. Por isso que a audiodescrição é tão difícil, né? Por isso que as pessoas têm tanta dificuldade para fazer a audiodescrição. Porque a imagem que vai te dar o caminho, né? Ela que vai te mostrar o caminho. Né? Entendi. E lembra que a gente também conversou, Vanessa, hoje de manhã, sobre o contexto. É muito importante você entender o contexto que aquela imagem está inserida. Então, Aham. por exemplo, eu tenho a imagem da Mona Lisa no livro de português. Aí, e eu tenho essa mesma imagem da Mona Lisa no livro de artes. No livro de português, talvez baste eu só dizer que é a Mona Lisa, que é uma mulher tal, não sei o quê. No livro de artes, essa mesma imagem, eu tenho que entrar em mais detalhes. Eu tenho que falar a técnica que foi utilizada, as cores, o nome técnico das cores, falar um pouco do artista, entende? A mesma Entendo. coisa, só porque ela está em contextos diferentes, a descrição vai mudar completamente. Aí, vamos supor, eu pego essa mesma imagem e coloco na rede social, lá no Instagram. Já vai mudar o contexto completamente, porque em rede social é tudo acelerado, né? As pessoas querem ver tudo rápido, então não dá para fazer uma descrição muito detalhada. Aí você já faz uma coisa bem sucinta só para a pessoa saber do que se trata. Entende? Então, Sim. isso é algo muito importante, né? Qual é a intenção que você tem com aquela imagem? Né? Por exemplo, a imagem de um instrumento musical. Para que você vai utilizar essa imagem? Você quer que as crianças aprendam o piano, entendam o que é um piano e qual é o som do piano. Então, você vai descrever o piano e vai colocar o som do piano para a criança fazer a associação daquela imagem com aquele som. Né? Então, isso tudo depende. Aí, às vezes, é só para mostrar os instrumentos musicais, né? Alguns instrumentos musicais. Aí você tem lá, instrumento musical de tecla, por exemplo. Aí tem o piano, aí você fala, o piano é um dos instrumentos de tecla. Falei, tem 88 teclas, 3 pedais, em geral, e pronto. Então, aí você não precisa, né, entrar em tantos detalhes. Porque aí daqui a pouco você vai descrever o teclado, daqui a pouco você vai descrever o acordeão, são instrumentos com tecla. Né? Então já é outro contexto. O piano está inserido ali naquele contexto, que aí já muda a descrição, entende? Então o contexto é muito importante para a audiodescrição. Isso tem que ficar bem claro para a gente poder elaborar o roteiro, tá? Seguindo aqui. Atenção para os artigos. Definido em sempre colocar o artigo. Eu ia falar dos artigos, né? Sempre colocar os artigos. Né? Tem algumas audiodescrições que vocês vão por aí, que às vezes a pessoa coloca assim, fotografia vertical de menino jogando bola. Aí tirou o artigo. E a gente, no dia a dia, Vanessa, a gente não fala desse jeito.
Por exemplo, você vai contar que você viu um menino jogando bola. Ah, eu fui na padaria e vi um menino jogando bola. Na praça, por exemplo. Eu fui à padaria e vi um menino Aham, jogando bola. Não é assim que a gente fala? A gente não tira esse sim. um. Você não fala assim, eu fui na padaria e vi menino jogando bola. Não é desse jeito que a gente fala. A gente sempre coloca o artigo. Então, na audiodescrição tem que colocar o artigo também, senão fica estranho para quem está ouvindo. A gente ouve, assim, parece que tem alguma coisa errada. A gente fala assim, gente, que estranho que está a narração dessa audiodescrição. É porque está faltando o artigo. E por que as pessoas tiram um artigo? Principalmente para quando é audiodescrição, para imagem dinâmica, para filme, né, por exemplo. Que a gente tem a questão do tempo. Então, a gente não pode descrever livremente. A gente tem que trabalhar em cima do tempo. Então, aí as pessoas às vezes cortam o artigo para poder deixar mais curta a frase. Mas não adianta você deixar a frase mais curta, mas ela fica meio truncada, né? O pessoal ouve Uhum. e está achando que tem alguma coisa estranha. Então, o artigo é muito importante, tá? Não tirar o artigo. Ele sempre colocar atenção para os artigos. Definido e indefinido. Agora, quando que a gente usa o artigo definido e quando a gente usa o artigo indefinido? Muita gente tem dúvida nisso também. Quando a gente cita o elemento pela primeira vez no roteiro de audiodescrição, a gente usa o artigo indefinido. Então, por isso que eu falo, fotografia vertical de um menino jogando bola. Eu não sei quem é esse menino. Eu não conheço esse menino. Eu sei que é um menino qualquer. Então, a gente usa o artigo indefinido. A partir da segunda frase, aí sim, eu já sei quem é o menino, porque ele já foi citado. Aí a gente fala, o menino preto, de cabelos cacheados, entendeu? Então, o artigo indefinido é toda vez que a gente citar o elemento pela primeira vez. Não precisa necessariamente ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser um cenário, pode ser qualquer coisa. Citou pela primeira vez, é artigo indefinido. Citou, a partir da segunda vez, passa a ser artigo definido. Agora, por exemplo, tem elementos que são únicos. E aí a gente usa sempre o artigo definido. Por exemplo, vai falar do Sol. O Sol só existe um. Então, o Sol está na parte superior esquerda, por exemplo. Uhum. Você nunca vai usar um Sol, porque só existe um Sol. Então, você nunca vai usar o artigo indefinido. É sempre o artigo definido. O céu está nublado. Sempre o artigo definido. O céu está nublado. Não é um céu nublado. Agora, se for um desenho, aí tudo bem. Desenho de um sol de cor laranja. Aí tudo bem. É um sol qualquer, um desenho de um sol qualquer. Agora, se for o sol real, não tem como. A lua também, né? A lua está brilhante. A lua, não é uma lua está brilhante. Nunca vai acontecer de ser artigo indefinido para esses elementos que são únicos. Uhum. Tá Tá. claro a parte aí do artigo? Sim. Tá bom. Na minha teve essa correção que tu fez. Oi? Da foto, eu fiz da correção. Tu falou aí do artigo, eu lembrei. Do artigo. Então. Isso é bem importante, a Em questão do geral, artigo, separar tá? frases por pontos. Aí eu Aham. coloquei aqui, em geral, separar as frases por pontos. A gente pode usar outro tipo de pontuação nas frases, né? Pode usar ponto e vírgula, às vezes a gente usa reticências, mas em geral é o ponto mesmo, né? Você escreve uma frase, ponto. Escreve outra frase, ponto. Para dar aquele respiro. Nunca exclamando, né? Não, não, não tem exclamação nem interrogação. É Tá. sempre frases afirmativas. Tá. De descrição, sempre frases afirmativas. Porque aí exclamação, interrogação já é do diálogo dos personagens, né? Não entra na questão da audiodescrição. Porque na audiodescrição você só descreve o que está ali, o que está sendo visto, que é real, né? Não é algo, não é uma suposição, não é uma imaginação. É só o que está sendo realmente mostrado. Por isso que a gente não pode inferir, né? A gente não pode supor alguma coisa. Entendi. Então, a pontuação é sempre o ponto mesmo, tá? É o que funciona melhor, assim.
Às vezes a gente coloca, como eu falei, ponto e vírgula, né, para dar um respiro um pouco mais rápido, ou a reticência. A gente usa mais a reticências em filme. Por exemplo, a mulher entra na sala, a reticência, e pega uma bolsa, né? Porque ela entrou na sala e você espera um tempinho, aí daqui a pouco ela pegou a bolsa. Então você não fala na sequência. Você não fala, a mulher entra na sala e pega uma bolsa. Não. A mulher entra na sala, reticências. Agora você falou de filme, mas olha só. Agora me veio uma dúvida. Se a pessoa já está ouvindo, como que ele vai prestar atenção para entender o filme, Sim, né? sim. Lá a história do filme. Aham, Como é que ele vai entender o filme e vai ter ainda a explicação da pessoa fazendo a audiodescrição, detalhando toda a imagem? sim, Como que a pessoa, você, faz para poder entender isso? entender, né? Ótima pergunta, Vanessa, ótima pergunta mesmo. Na audiodescrição, quando a gente trabalha com filme, né, com imagem dinâmica, a gente não pode sobrepor. Então, enquanto o personagem estiver falando, não entra a audiodescrição. A audiodescrição só entra no intervalo da fala. Então, na hora que está em silêncio, que a gente põe a audiodescrição. Então, você ouve a fala do personagem e aí depois entra a audiodescrição. Aí saiu a audiodescrição, entra a voz do personagem. Entende? Então, que aí a gente consegue ouvir tanto a história quanto a audiodescrição. São Mas dá tempo? dá, só que é um desafio, né? Que às É vezes, por porque exemplo, eu imagino que a cena seja muito rápida. Por sim, exemplo, se você for num cinema, sim, como que, como que vai ter uma pessoa fazendo uma audiodescrição para você e tendo um filme lá? Porque normalmente, se for um filme que é rápido. sim, se for um filme de ação, por exemplo, né? Por exemplo. Então, é um desafio mesmo. A gente tem que esperar. A pessoa fala e descreve um pedacinho. Depois ela fala, descreve mais um pedacinho. Na Surreal. imagem dinâmica acaba ficando muito mais difícil, porque tem essa questão que você está falando. A gente não sobrepõe a fala do personagem. A gente só Entendi. descreve quando tem esses respiros. Às vezes, Vanessa, a gente espera a pessoa respirar. Ela respirou, a gente fala uma ou duas palavras. Entende? Que já Nossa, ajuda é um trabalho assim artesanal mesmo. surreal. A gente quando fala assim, tem 3 segundos para descrever, a gente já fica feliz, porque já é um intervalo grande que dá para descrever alguma coisa, né? As pessoas falam, nossa, mas 3 segundos não dá para descrever nada. Então é realmente um desafio, né? Agora a gente só sobrepõe, Vanessa, quando é algo assim muito importante. Por exemplo, vou dar uma cena, quer dizer, a mulher entra em uma sala e tem um homem, tá ela conversando com esse homem. Imagina essa cena. Ela entra na sala e está conversando com esse homem, contando que ela foi à feira, que ela comprou tomate, que ela comprou cebola, não sei o quê. Está contando que ela foi à feira e fez algumas compras, e o cara ali conversando com ela. Só que sem ela, claro, obviamente ela não vai falar. Ela abre uma gaveta e pega uma arma. Ela ela está contando da feira. Uhum. A cena está mostrando outra coisa, está mostrando ela abrindo uma gaveta sem o cara ver, o cara não está vendo que ela está abrindo essa gaveta e está pegando uma arma, e ela contando da feira. Nessa situação, a gente tem que sobrepor, porque essa informação que ela está pegando uma arma é muito importante, porque daqui a Uhum. pouco ela vai dar um tiro no cara, vai matar o cara, né? E aí a Sim, pessoa que é usuária da audiodescrição, ela vai ouvir esse tiro, ela vai querer entender, ué, quem que atirou em quem? Foi a mulher que atirou no homem ou foi o homem que atirou na mulher? Né? Porque a sim, pessoa está ouvindo a voz dos dois, mas não sabe quem que atirou, se foi a mulher ou se sim, foi o homem. Aí, nesse caso, a gente tem que sobrepor. Mesmo a mulher lá contando da feira, que ela comprou na feira, a gente tem que entrar falando. Ela abre a gaveta e pega um revólver. Né? Porque entendi. que a informação visual é muito mais importante do que o que ela está falando que ela está falando ali, ela está inventando um assunto qualquer só para Sim, conversar com o cara, entendeu? sim, sim. Mas essa sua pergunta é muito importante, é isso mesmo. Por isso que é tão difícil a audiodescrição, né? Muita coisa. E aí, no caso do cinema, como você falou, essa audiodescrição ela já vem pronta.
né? Essa audiodescrição é feita antes, né, para uma equipe, Sim. e aí isso a gente vai para o estúdio, isso é gravado, é mixado no filme. Quando a gente chega no cinema, a gente põe fone de ouvido e abre o aplicativo, e o aplicativo ele sincroniza, né, o filme que está passando lá na tela com a audiodescrição. Ah, tem aplicativo. E tem 4 aplicativos atualmente que a gente pode acessar os filmes com audiodescrição. E aí, como que funciona? Você escolhe o filme. Vamos supor que você vai assistir o filme Ainda Estou Aqui, com a Fernanda Torres. Uhum. Tá lá, Ainda Estou Aqui. Aí você clica em Ainda Estou Aqui, ele pergunta, você quer audiodescrição, libras ou legenda? Vamos supor que você queira audiodescrição. Aí ele vai baixar um arquivo de audiodescrição para o seu celular. Aí tá, aí você vai para o cinema. Quando chega no cinema, começa o filme, você abre o aplicativo. Aí ele vai captar o som do filme e vai sincronizar a audiodescrição e vai colocar no ponto exato que você tem que ouvir. Aí você vai ouvindo a audiodescrição com o seu fone de ouvido e o som do filme você ouve nas caixas de som da sala de cinema mesmo. Você também consegue fazer isso em casa, se você colocar Sim, na sua televisão para assistir uma série ou um filme, seja o que consegue, for? consegue. Eu já testei em TV, já testei no computador, já testei de várias formas. Consegue. O que as empresas, né, que são detentoras desses aplicativos, elas falam que elas garantem a audiodescrição para filmes no cinema. Porque, segundo elas, né, a velocidade de reprodução do cinema é um pouco diferente da reprodução na TV, que é um pouco diferente da reprodução no YouTube. Mas para nós que não somos da área, que usamos de forma caseira, não faz diferença. A gente consegue usar perfeitamente. Entendi. Eles só falam isso para não ter reclamação, né? De usar em casa e ficar um pouco atrasado, e aí a pessoa querer reclamar, falar, eu usei em casa e a audiodescrição está atrasada. Aí eles falam que é só para o cinema. Então, são 4 aplicativos que existem hoje em dia. Um se chama Movie Reading, outro se chama Greta, outro se chama Mobload e outro se chama Ping Play. Todos eles funcionam da mesma maneira. Você escolhe o filme que você quer assistir, escolhe o recurso de acessibilidade, baixa e depois vai para o cinema e assiste o filme. Eles funcionam muito bem. Com audiodescrição, eles funcionam muito bem. Né? Antes, quando Legal. esses aplicativos começaram a chegar no Brasil, eles chegaram tipo em 2007, mais ou menos. Não, 2017, mais ou menos. Já tem quase 10 anos, né, que eles chegaram. E recentemente o governo autorizou esses aplicativos serem usados oficialmente nas salas de cinema. Antes o governo não estava autorizando, o governo queria que as salas de cinema comprassem equipamento para poder as pessoas ouvirem a audiodescrição. Só que aí a reclamação foi muito, porque era um equipamento caríssimo, e aí a pessoa com deficiência ela só podia ouvir a audiodescrição naquela sala que tivesse equipamento. Então, isso estava dificultando muito o processo. No aplicativo, como você mesma perguntou, a gente pode ir em qualquer sala de cinema, em qualquer lugar do país, e só entrar com o aplicativo a gente consegue ouvir a audiodescrição. Então, ficou muito mais simples, né, o processo. Uhum. Tá? Agora você me fez eu pensar uma coisa. Ah, Domingo eu fui com meu filho no Aquário sei. e, por exemplo, se você fosse lá Uhum. e você fosse ver lá o aquário lá, Sim, como que seria a audiodescrição disso? isso. Aí Não teria não sei se teria aplicativo para isso ou se teria ou você teria que ir com uma pessoa para fazer a audiodescrição para você, né? uma das possibilidades seria uma pessoa ali ao vivo fazendo uma visita guiada, né? E áudio Sim. descrevendo o ambiente. Outra possibilidade seria deixar lá, né, uns QR codes para a gente acessar e ouvir a audiodescrição. Eu esqueci de reparar isso, se tinha. Eu não Então, eu já lembro se fui. tinha. Eu já fui no Saúde, aquário. Felipe. Tá com gás de Saúde, chamadinha, hein? saúde. Oi, obrigado. O que foi, Ele tá Razão? ficando pior. De manhã ele tava melhor. Não, mas eu não estou resfriado, não. Eu não, Que só espirro. alergia. Só um espirrinho, porque a temperatura está mais fria, Alergia. né? Mas eu não estou resfriando, não. Estou bem. Então, aí eu já fui no Aquario, Vanessa, e não tem, né, o recurso da audição. Tem uma coisinha ou outra, assim, mas muito pouquinho.
Então, uma das soluções seria colocar o QR Code, né? E aí a Uhum. pessoa aponta o celular por QR Code e ouve a audiodescrição, por exemplo, de um aquário, ou aquele túnel que a gente atravessa e é Eles transparente. deveriam fazer isso, porque se fazem a sessão azul, se faz a acessibilidade para um grupo, deveria fazer para todos, né? Vanessa, mas isso aí é uma luta que você não imagina. Não, Nossa, eu sei que é uma luta difícil, mas sim, assim, deveria englobar, né? Todos, né? claro, com Enfim. certeza, você está certíssima. Por que beneficiar um certo grupo e outros não? Então, você foi numa sessão azul? Fui na sessão azul domingo agora. E foi gratuita a entrada para vocês? Para ele, né? Para o acompanhante não? Eu, Mas pa- está pa- errado, né, Vanessa? Porque Ah, você sabe que nós, como pais de autista, temos o direito de entrar com claro, eles. Não pode cobrar da gente. Não, mas Isso é lei. eu tive que pagar uma meia que não é tão meia, né? isso que eu Não, ia tá perguntar, errado, mas você pagou porque meia. é lei. Se você tivesse falado, não, tá errado. Porque o autista, ele não paga e o acompanhante dele paga meia, meia, meia. Meia de estudante. Se fosse 50, 100, você pagaria 50. Eu paguei R$ 80. E quanto que Então, é a inteira? Eu nem sei, eu nem vi, porque quando aparece no site, já aparece o valor da sessão azul mesmo específica. Eu não cliquei para Porque pesquisar não é o. possível que mas então deve não é ser metade, possível. sim. Deve ser 160 mesmo. Nossa, mas isso que eu ia falar, não é possível que Não, eu acho que nem isso não. R$ 160. Eu vi um anúncio falando R$ 99. Então Então, tem alguma coisa errada. então A não gente foi tem que meia. pesquisar isso. Adorei saber disso, porque a gente pode acionar o Ministério Público para ir lá fazer uma visita. Sim. Foi até depois que eu voltei de lá no domingo, tava vendo no Instagram, aí vem uns anúncios entre um stories e outro, aí vi um anúncio falando que o. Aí eu cliquei para ver lá no próprio Instagram do Aqua Rio, falando que a entrada tava a partir, não sei se era a partir de 99, Vou pesquisar isso, porque 99, é a gente 99 lutou ou era muito, 89, sabe? uma coisa assim, ou é 99 ou 89. A gente lutou muito, sabe, Vanessa? 25 Sim, Para ter essas gratuidades. A Câmara do Rio já Sim, votou isso há muitos anos, né? O Felipe já deve saber disso, sim. né? Porque o autista ele precisa de acompanhante. E, por exemplo, às vezes você vai em algum lugar, e que liberam para o pai e para a mãe, porque sim. às vezes por causa da questão do suporte. Por exemplo, vou te dar um exemplo no Rock in Rio. Eu fui ao Rock in Rio com o Gabriel e eles botaram pulseira em mim e no Hilton. Para a gente fazer todos os brinquedos, tudo, para o Gabriel ter o suporte da família. Não, porque, Vanessa, você poderia ter virado para eles, claro que você não ia fazer isso, mas virar para eles e falar, então tá, então ele vai e vocês cuidam dele. Né? Eles não, Vontade é que não falta, né? pois é, eles não vão querer fazer isso, né? Então, eles Não deveriam Não, vão. aceitar porque essa tá entrada. errado. O Luciano Igual, viajou com o filho dele, Felipe, para a Europa. Eles olharam o crachá no João, eles não pagaram o museu, eles não pagaram nada. pois é, Ele e a Denise. pois é. Entendeu, Vanessa? Então, assim, Entendi. a gente tem que correr atrás disso. Depois eu vou olhar isso direitinho e te falo. Olha, igual, por exemplo, eu tô aqui pensando em levar o Henrico no Beto Carreiro. Eu Sim. vi que o Beto Carreiro ele tem um passaporte Kelly e dá direito à gratuidade a um dia. Mas eu estava lendo lá, não estava dizendo que o acompanhante também tem direito a essa gratuidade. Não está dizendo. Porque aí a gente tem que pesquisar, porque eu sei que no Rio de Janeiro tem uma lei estadual. Sim. Então, a gente tem que ver se existe uma lei nacional. Eu posso até ver isso com o doutor Luciano para você. Mas que Obrigada. tá, porque tem uma. A minha cunhada acabou de vigilar também com o meu sobrinho. Eu vou ver com ela também isso e te falo na próxima semana. Tá bom, obrigada. Tá bom? Ou senão eu mando antes, assim que eu falar com minha cunhada. Então, Tá beleza. bom, obrigada. Então, aqui separar categorias por pontos. Lembra que a gente falou?
Começar com as características físicas, depois as vestimentas, os acessórios. Se possível, terminou uma categoria, põe pontos. Então, o menino é preto, de cabelos cacheados, também preto, sobrancelhas e olhos castanhos escuros. Ponto. Ele está de camisa amarela, short azul e tênis preto. Ponto. Então, se possível, nem sempre isso vai ser possível, porque às vezes entra acessório junto com característica física. Por exemplo, vai falar da sobrancelha, do olho, já fala do óculos. Então, mas também não tem problema. Mas sempre que possível, vai colocando ponto aí entre as categorias, tá? Evitar repetição de palavras. Evitar repetição de palavras, né? Então, por exemplo, se você colocou fotografia vertical de um menino jogando bola, ponto. O menino está em pé. Então, você acabou de falar do menino, você vai falar do menino na outra frase, fica poluído o texto. Então, você substitui. Ele está em pé. Ou o garoto está em pé. Né? Você pode usar um sinônimo para você não ficar repetindo a mesma palavra. Então, tomar esse cuidado também para não deixar o texto poluído e cansativo, né? Seguindo aqui. Atenção para o pronome. Atenção para o pronome possessivo, né? Às vezes não, na maioria das vezes o pronome possessivo gera ruído. Por exemplo, ela pega sua bolsa. Essa frase ela é ambígua, né? Ela pegou a bolsa dela ou pegou a minha bolsa? Claro que a gente sabe que é a bolsa da mulher, mas o cérebro ele leva um tempo para entender isso. Então isso gera um ruído, né? Então você poderia colocar, ela pega a própria bolsa, né? Seria melhor para não dar esse tipo de confusão. E outra, quando a gente usa esse, ela pega a sua bolsa, a gente só pode usar esse sua, se fosse usar, se a gente tivesse certeza que é a bolsa dela. Né? Se a mulher simplesmente entra no ambiente e pega uma bolsa, eu não posso garantir que aquela bolsa seja dela. Só porque ela pegou a bolsa, não quer dizer que seja dela. Agora, se ela entra no ambiente e fala, acabei de comprar uma bolsa linda, olha a bolsa que eu comprei. Aí pega a bolsa. Aí você fala, ela pega. Aí poderia, né? Ela pega a sua bolsa, mas eu sempre sugiro para trocar o pronome possessivo, que para mim sempre dá um ruído. Até dei um exemplo para as meninas de manhã, que o cérebro ele não entende o não, né? Então, por exemplo, se eu falo assim, Vanessa, não pensa na cor vermelha. Você consegue não pensar na cor vermelha? Difícil, né? Fala assim, não pensa em um carro. Você consegue não pensar no carro? Mesmo que eu fale não, o seu cérebro te leva a pensar, né? É. Então, o cérebro ele não entende esse comando negativo, né? Então é mais ou menos a mesma coisa que acontece com o pronome possessivo, né? A gente sabe que a bolsa não é nossa, mas quando eu ouço ela pega a sua bolsa, o cérebro tende a dizer para mim que é a minha bolsa primeiro. Depois eu falo, não, é a bolsa da mulher. Então isso já gera um certo ruído que não é legal, tá? Tá. Sem citar as cores. Sempre citar as cores. A gente já falou sobre isso sem medo de citar cor no roteiro de autodescrição, né? Muita gente tem esse pensamento achando que pessoa com deficiência visual não tem interesse por cor. Isso não é verdade. A gente já falou sobre isso, né? A cor não é só ilustrativa, ela tem essa função social, Para casos né? específicos. Agora, tem situações, Vanessa, que você não consegue definir bem as cores. Por exemplo, é uma foto preto e branco. Eu sei que tem elementos que a gente olha, a gente tem certeza que é preto. Tem elementos que a gente olha que a gente tem certeza que é branco. Mas tem situações que a gente não tem muita certeza. A gente sabe que é escuro, mas não sabe que cor exatamente. Aí você, Não tem como ver. né? Tem situações que é claro, aí você coloca claro. Mas o ideal é citar o nome da cor exata. E não só em foto preto e branco, pode ser uma sépia, pode ser um filtro, né, de outra cor. Então, sempre que possível, citar o nome da cor correta, tá? Para indicar movimento. Agora, o gerúndio. Muita gente tem medo de usar gerúndio em audiodescrição, né? Que é errado. E não é errado usar o gerúndio. Você está vendo uma foto de um cara correndo na beira da praia. Então, fotografia de um homem correndo. É gerúndio. Você está vendo que ele está correndo, não tem dúvida. Né? Fotografia de uma criança dançando. Você está vendo que a criança está dançando. Então, não tem problema você colocar o gerúndio, mesmo que seja uma imagem estática. A imagem estática ela não tem movimento, mas ela sugere movimento.
tá? Agora, o que tem que tomar cuidado é com gerundismo. Ah, ele está cantando, está dançando, está mexendo, aí fica poluído. Aí tem Uhum. que tomar cuidado, tá? Aí, no próximo Não item inferir. aqui, não inferir, né? Gerúndio para não inferir. A inferência, a gente já falou sobre isso, não dá opinião pessoal, né? Por exemplo, a praia, a fotografia de uma praia maravilhosa. Isso é uma opinião pessoal. Isso não tem que entrar na audiodescrição. Você vai descrever a praia e o usuário que vai decidir se ele acha aquela praia maravilhosa ou se ele não acha aquela praia maravilhosa. Uhum. Então, ficar atento aí com essas inferências. Não descrever coisas que você não está vendo na imagem. Por exemplo, se eu te dou uma fotografia, Vanessa, que tem uma mesa de jantar e tem um homem, uma mulher e uma criança nessa fotografia. O que você Uhum. pensa sobre essa foto? São O as que eu três. penso? É, Eles estão numa mesa, estão jantando, né? quem são, Comendo, né? quem são essas pessoas? Ó, um homem, uma mulher E uma criança. E e uma volta criança. a mesa comendo. Oi? Então, tem um homem, uma mulher e uma criança em volta da mesa comendo, jantando, Sim. não sei. E o que você pensa que são essas pessoas? Tem Ah, alguma pode ser relação? marido, mulher, um filho, ou é a tia e o pai, não sei o que Muito bem, possam né? ser. Não dá para ter essa certeza, né? Não dá, né? A gente não pode colocar isso na audiodescrição, porque as pessoas têm a tendência a colocar uma família está em volta da mesa comendo. Como que a gente Uhum. uma família? Pode ser o patrão, a funcionária e um vizinho, uma criança que é vizinha, ou Sim. sobrinho. Não tem nada a ver com uma família, né? É. Então, a gente não pode supor as coisas, isso é uma inferência, né? Agora, Uhum. por exemplo, uma cena, essa cena está num filme. Aí a criança fala, ai, mamãe, passa o sal para mim, por exemplo. Aí fala, papai, eu quero comer não sei o quê. Então, você viu que configurou uma família. A criança Sim. chamou a mulher de mamãe, chamou o pai de papai. Então, aí você entende que já tem uma relação ali entre eles. Mas até esse momento você não pode inferir isso, tá? Nomear personagens. Sobre nomear personagens. Por exemplo, você vai postar uma foto sua no seu Instagram, na sua rede social. E tá, eu estou de um lado e a Rosane do outro lado. Estamos nós três nessa fotografia. Você pode e deve citar os nomes dos três. Então, o seu Sim. nome, porque a rede social é sua, e o nosso nome, porque você conhece a gente. Você sabe que o Felipe está do seu lado e a Rosane está do seu lado. Então, você Sim. vai citar o nome das pessoas. É diferente de você pegar uma fotografia dessas pessoas que eu te falei. Você não sabe o nome do homem, não sabe o nome da mulher e não sabe o nome da criança. Aí, Uhum. um homem, uma mulher e uma criança estão sentados em volta de uma mesa. É isso que você vai fazer. Aí depois você vai descrever cada personagem desse. Agora, por exemplo, se é uma imagem de Jesus Cristo, é uma figura muito conhecida. Você não precisa falar, fotografia de um homem branco, de cabelos ondulados, de olhos claros. Não. Você primeiro fala, fotografia de Jesus Cristo. Ele é um homem branco, porque é uma imagem muito conhecida. Fotografia Sim. do Pelé, fotografia da Xuxa, por exemplo, são, né, pessoas que são muito conhecidas. Assim, não tem necessidade de ficar fazendo mistério. Né? Você vai, é um filme, um documentário sobre a Maria Bethânia, por exemplo, a cantora. Não tem necessidade de você começar a falar assim, uma mulher está em um palco em frente ao microfone. Não, você já fala logo, Maria Bethânia está em pé em um palco em frente ao microfone. Porque o documentário é sobre a Maria Bethânia, você vai ficar fazendo mistério? Não tem necessidade. Tá? Porque no filme, quando você não sabe o nome do personagem, você não pode inferir e colocar o nome do personagem. Né? Entra um homem numa cena, você não sabe o nome daquele homem, então você fala, um homem entra na sala, ele é branco, de cabelos castanhos, não sei o quê. Aí daqui a pouco chega uma mulher e fala, oi, Fernando, tudo bem? Pronto, ela já chamou o homem pelo nome. Aí você já sabe o nome desse homem. Aí você vai falar, o homem, Fernando, está sentado em um sofá. Entende? Aí você já anuncia que aquele homem que você descreveu anteriormente, o nome dele é Fernando. Você faz essa associação.
tá? Evitar roteiros longos. Evitar os roteiros longos, né? Então, lembrando que as pessoas que usam audiodescrição leem muitos roteiros todos os dias. E o roteiro, às vezes, precisa ler 2, às vezes até 3 vezes para poder entender a imagem toda. Então, se a gente fizer roteiros muito longos, fica muito cansativo para o usuário da audiodescrição. Então, a gente tem que pensar nisso. Principalmente em rede social, por exemplo, que as pessoas querem tudo muito dinâmico. Então, não dá para você ficar fazendo roteiros muito longos. Agora, por exemplo, você vai fazer um projeto para apresentar os trabalhos escolares do seu filho. Então, você criou um perfil, estou só dando um exemplo, tá, Vanessa? Você montou um perfil no Instagram para apresentar os trabalhos escolares do seu filho. É um perfil específico para isso. Aí tudo bem. Aí nesse perfil você pode descrever as imagens com mais detalhes, de forma mais longa, porque é um perfil voltado para isso. Se você entrar no meu site, todas as imagens que tem lá descritas, elas têm uma descrição bem longa, porque é um site voltado para isso, específico para isso. Então não tem necessidade de eu fazer uma descrição curtinha, eu posso fazer uma descrição mais longa. Entende? Então a gente tem que sempre pensar nesse contexto. Gravar os roteiros. Gravar os roteiros. Isso aqui é uma dica muito boa, Vanessa. Quando você escrever o roteiro, grava, lê ele em voz alta, grava para o seu celular e depois ouve a leitura. Porque quando você ouve a leitura, muitas vezes você percebe muita coisinha, muito errinho que você não percebeu na hora que estava digitando. Porque uma coisa é o texto escrito, outra coisa é o texto falado. Então, você gravando, você percebe muito essas questões, tá? Gravar os roteiros. Então, Aí, isso. posso dar uma resposta para a Vanessa aqui? Rapidinho? Claro. Oi. Para você saber, Felipe, a entrada do Aquarrio é R$ 140. Eita, Mentira. Se você for do Rio de Janeiro e levar o comprovante, você consegue até R$ 120. Se você é PCD, você tem meia entrada R$ 80. A meia é 80. Então, foi por. E se você comprar com antecedência e não for feriado, tem mais algum desconto. Mas finais de semana, feriado, R$ 140 inteira. E na seção azul, R$ 80, porque é a meia entrada deles. Eu estava até vendo aqui também, estava escrito isso, R$ 80 a minha entrada que eles botaram, isso que eu paguei. Aí eu estava vendo uma outra promoção aqui que tá R$ 99, que eu falei para a senhora, que eu não sabia se era 89 ou 99. Não, Tá R$ 99. Mas Uma outra aqui, tem um que comprar anúncio. e comprar com antecedência. Eu já peguei e tudo aqui. Não. Jesus, eu não sabia que Tá custava vendo? isso tudo, não. Se você quiser visitar o Aquarrio, você tem que comprar com antecedência, avisar que você é PCD, que você vai ganhar R$ 80 de desconto. E seu acompanhante também. Que loucura, hein? Bem caro. vendo? Hein, ô Vanessa, Então não consegue ir de graça com o PCD. Não. O Não, PCD não paga, o seu acompanhante paga 80. O Não. acompanhante. Foi isso que aconteceu. Eu paguei 80 e ele não pagou. se for um adulto, o máximo que dá para fazer é rachar, né? Por exemplo, vai eu e você, Vanessa, pro Aquarrio. Aí eu pago 40, você paga 40. Aí dá para fazer isso. Nem dá. Não, daria, porque aí eu não pago a entrada. E você Exato. paga a meia. Aí a gente pega a sua meia e divide para nós dois. dois, entendeu? Aí daria para fazer assim, né? Só o Felipe É o que a gente... mesmo, gente. Só o Felipe. Não, porque a gente faz isso na viagem aérea. Porque na viagem aérea é o seguinte, quando você viaja com uma pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência, ela paga 80%, ela paga 20% da passagem. E o acompanhante não paga. Né? Não. Não. É assim. Não, eu já fiz isso com o Henrico e eu tava vendo para ir pro Beto Carreiro, ele vai pagar inteira a passagem dele e eu ganhei 80% de desconto na minha. Não, é isso. Eu que me atrapalhei na hora de falar. A pessoa com deficiência paga completo e o acompanhante tem esses 20%, né? Tem os 80% de desconto. E aí o que a gente faz? A gente soma soma os valores da passagem e divide em 2 partes. É isso que a gente faz quando a gente faz viagem aérea. Sim. Entendeu? Porque eles entendem que
para eles não precisarem disponibilizar um funcionário para fazer esse papel, eles dão esse desconto de 80% para o acompanhante, né? No acompanhante, isso. É isso que eles fazem, né? Então, Vanessa, para a semana você vai me mandar aquela atividade dos sons, Tá. né, que você falou que está terminando, e também mandar por e-mail as suas ideias de inserir audiodescrição naquelas atividades musicais que a Rosane propôs na outra aula, porque semana que vem já é o nosso último encontro de audiodescrição. Então, durante a semana a gente vai fazer já essas trocas de ideias dessas atividades, que aí a gente encerrando semana que vem a audiodescrição, na Essa próxima. parte da Rosana tá escrito no e-mail? Não, não. Eu vou mandar os tópicos da aula de hoje, já vou colocar isso também. Ah, tá. E você, Tá bom. né, Você manda. manda escrito, por favor, que é mais fácil, porque eu com a minha cabeça eu ando muito perdida, tem que anotar as coisas mesmo, senão Manda sim, pode eu deixar. boto alarme no celular, porque o negócio tá Tá feio? sinistro. Tá, manda sim. E aí você Eu manda não por era e-mail as suas assim, eu não era assim, acho que a idade foi chegando, a idade chegou antes da hora, aí eu tô ficando esquecida. Ai, meu Deus do céu. Tá, Só então o Senhor é Deus. aí você faz isso por e-mail, porque aí na aula a gente consegue conversar um pouco mais sobre a audiodescrição. Show, pode deixar, tá bom então. Muito Bom, Beijo, meus obrigada, tá? amores. Boa obrigado. noite. Fiquem Beijo, com fiquem com Deus. Deus. Boa Boa noite. noite. Tchau. Tchau. Tchau.